Livro O Tabernáculo, capítulo 3. Entrando no tabernáculo. O pátio. O pátio é como se fosse um redil de ovelhas. O pastor das ovelhas fica durante as noites neste redil como guardião do seu rebanho. Assim também é o Deus de Israel, Yahvé, que desejava ficar no meio do seu povo. O tabernáculo seria o seu redil no meio de Israel. Então, ele mesmo propõe a Moisés construir uma morada especial no meio das tribos de Israel, na qual ele, o Senhor, habitasse com o seu povo. Ele ordenou a Moisés que fizesse um santuário para sua presença imanente no meio de Israel. Disse o Senhor a Moisés: E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25:8. Em síntese, Deus desejou morar com os homens? Depois de ter concedido o desenho a Moisés, todo o procedimento de ação para a construção do tabernáculo iniciou-se com a doação dos materiais que seriam utilizados em sua construção. A alegria de ter um santuário no meio das tribos foi um incentivo inigualável para todo o povo. A primeira ação para a construção foi feitura de uma cerca de linho retorcido, forte o suficiente para manter a exclusividade do tabernáculo. Portanto, o tabernáculo, ou seja, a tenda da congregação, ficaria dentro de uma cerca que o rodeava. A cerca era feita com cortinas altas e o material dessas cortinas era de linho fino torcido, com o qual faria a tela que circundaria todo aquele espaço chamado átrio ou pátio. As medidas do pátio átrio eram de 100 côvados por 50 côvados, o que equivalia a aproximadamente 45 metros por 22,5 metros. No desenho do projeto não havia portinholas laterais nem traseiras. Nada nem ninguém podia entrar no pátio, senão pela porta principal. A porta foi especialmente desenhada e construída para servir de entrada e saída ao acesso do povo naquele local. Portanto, o acesso restringia-se à parte exterior do pátio, átrio. Dentro dessa cerca de linho fino retorcido havia dois ingredientes importantes que eram o altar de bronze ou cobre, que era usado para os sacrifícios, e a bacia de bronze, cobre polido, que era usada para as purificações dos sacerdotes antes de eles entrarem no santuário. Porém, o acesso do povo ao santuário seria somente possível através do sacerdote, o qual apresentava os sacrifícios pelos pecados e sacrifícios de gratidão do povo. Hoje, o caminho de acesso a Deus é por Jesus Cristo, que é a nossa porta de acesso ao Pai, e pela sua carne, representada pelo véu rasgado de alto a baixo na sua obra expiatória. O autor da carta aos Hebreus escreveu: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, João 10, 9, 1 Pedro 2, 9 e Efésios 2, 18. 1. O pátio entre as tribos de Israel. O livro de Números, nos capítulos 1 a 10, relata alguns fatos acontecidos no Sinai antes da partida do povo até Cádiz. Nesses capítulos, Israel ainda era um povo desorganizado e por isso Deus ordena a Moisés fazer um censo relativo às tribos para que o legislador tivesse uma noção exata das famílias existentes e assim descobrisse homens para o serviço militar. Moisés sabia que o povo precisava de ordem para que fossem criados os contingentes de guerra e os grupos para as várias atividades sociais no meio do povo. Moisés tinha um senso de organização invejável.
Assim sendo, ele fez a distribuição das tribos em torno do tabernáculo, que ficavam no centro de todas as tribos de Israel. A melhor tipologia para o tabernáculo é o Senhor Jesus Cristo. Ele, segundo o Novo Testamento, fez-se carne e habitou entre os homens. João capítulo 1, versículo 14. Ele tornou-se um novo tabernáculo, isso é, como profetizou Isaías, ele vos será santuário. Isaías capítulo 8, versículo 14. A temporariedade do tabernáculo. Quando Israel chegou às planícies do Sinai, o povo ficou maravilhado pela beleza exuberante do lugar, do sol brilhante e das suas montanhas. O povo só não entendeu que ali era o lugar onde Deus estaria presente. A partir de então, o povo deveria reconhecer e obedecer à autoridade de Moisés e aceitar o projeto do tabernáculo. Depois de conhecido o desenho do projeto, Moisés partiu para a execução. Naturalmente, com o material pronto, a primeira montagem do tabernáculo foi feita de frente ao Monte Sinai, no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano após a saída do Egito. Ver Êxodo 40, versículo 2 ao 17. Isto é, 14 dias antes da celebração da Páscoa. Reunidos os materiais confeccionados para o tabernáculo, os construtores sabiam que tais peças eram desmontáveis, porque aquele lugar, junto ao Sinai, não seria para sempre. A terra prometida, a Canaã desejada, estava mais à frente. Posteriormente, toda a peregrinação de Israel desde o Sinai até Canaã foi registrada nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nesse tempo, passaram-se mais de 39 anos, sendo que Israel passou 38 anos em Cades Barneia. Depois que Israel, de fato, entrou em Canaã, depois da morte de Moisés na terra de Moabe, sendo sepultado num vale naquela terra, Josué assumiu a liderança de Israel. Deuteronômio capítulo 34, versículos 5 e 9. Já na terra de Canaã, Josué concitou o povo para a montagem do tabernáculo, que teria de ser estabelecido num lugar fixo, além de estar num lugar não habitado e limpo. Em sua peregrinação pelo deserto, o povo de Israel montou o tabernáculo em Gilgal. Josué 4,19. Mas não ficou lá por muito tempo. Então mudaram-se para Siló. Josué 18:1, terra que ficava no território de Efraim. A história registrou vários episódios da vida de Israel quando o tabernáculo havia sido desmontado e a Arca da Aliança não tinha um lugar fixo para ficar. Depois das guerras, nos tempos de Saul e Davi, a Arca da Aliança não tinha lugar certo para ficar. Finalmente, quando Jerusalém foi conquistada por Davi, foi preparado um local e foi armada uma tenda para guardar a Arca da Aliança. Inicialmente, ela ficou em Geba, 2 Samuel 6, 1 ao 13. Depois foi levada para a casa de Obed-Edom e permaneceu ali por 3 meses, capítulo 6, versículo 10 ao 11. Davi não demorou a instalar um tabernáculo em Jerusalém e, posteriormente, a Arca da Aliança foi levada para o Templo de Salomão, 1 Reis 8, capítulo 8, versículo 1 ao 4. Deus agradou-se desse feito e teve a sua confirmação e aprovação com a manifestação da sua Shekinah divina no templo. 1 Reis, capítulo 8, versículo 10 ao 11. A posição das tribos em torno do tabernáculo. Era propósito de Deus morar no meio do seu povo. Para tanto, ele ordenou que fosse organizado um modo de ter cada tribo próxima ao tabernáculo. Para entendermos essa organização das tribos, precisamos entender o propósito divino que está resumido no texto de Êxodo capítulo 25, versículo 8, que diz: "E me farão um santuário, e habitarei no meio deles."
Portanto, era o desejo de Deus habitar no meio do seu povo, e esse desejo seria efetivado com a construção do tabernáculo, que foi montado no centro do acampamento, de frente para o oriente, isto é, para o nascente do sol, de frente para a porta principal de entrada para o tabernáculo. 3 tribos de Israel foram organizadas para guardarem a porta: Judá, Isacar e Zebulon. E essas 3 tribos tinham 186.400 homens. Números capítulo 2, versículo 1 ao 9. Ao sul, na outra lateral do tabernáculo, estabeleceram-se as 3 tribos de Ruben, Simeão e Gade, com 151.450 homens. Aos fundos, a oeste, para o ocidente, na retaguarda do tabernáculo, outras 3 tribos foram estabelecidas: Efraim, Manassés e Benjamim, com 180.100 homens. Ao norte, na lateral do tabernáculo, as tribos de Dan, Azer e Naphtali, com 157.600 homens. O total de homens acima de 20 anos de idade era de 603.550 homens. O significado tipológico do pátio: átrio. É interessante notar que o pátio era exclusivamente israelita. Os povos gentios ao redor do acampamento de Israel não tinham acesso ao tabernáculo, nem mesmo no pátio, porque só Israel era o povo de Deus. Por isso, aquele lugar específico, ou seja, o pátio, era o redil do rebanho do Senhor, porque era Israel. No Antigo Testamento era forte esse exclusivismo na mente de Israel. Ver João 10,16. Era privilégio peculiar de Israel o direito a entrar no pátio até a porta do tabernáculo. A partir da porta do tabernáculo, somente o sumo sacerdote podia entrar e ministrar na presença de Deus. Em Cristo, porém, o acesso foi aberto a todo crente que se torna sacerdote e exerce o seu sacerdócio mediante o sangue da expiação que Cristo efetuou. Hoje, pelo Espírito Santo, temos acesso ao Pai. Efésios capítulo 2 e 1 Pedro 2,9. O tabernáculo era composto por várias peças diferentes e a sua montagem tinha um caráter especial de unidade e singularidade. Deus queria que o povo de Israel visse o tabernáculo como um todo e não como um amontoado de peças, para gerar no coração do povo a noção da unidade. Entretanto, cada peça do tabernáculo tem significado espiritual, pois ele representa as realidades espirituais do tabernáculo celestial. 2. A construção da cerca do pátio. O cortinado da cerca do pátio foi feito de linho branco torcido. Êxodo 27, 9, 38 e 9. O tabernáculo ficava separado do povo, das suas tribos ao redor, por uma cerca que media todo o pátio de 45 metros de comprimento por 22,5 metros de largura aproximadamente, porque as medidas eram em côvados. Um côvado é igual a aproximadamente 44,4 centímetros ou 2 palmos. Na verdade, essas medidas não são iguais nas várias versões e traduções à Bíblia, porque a medida em côvados difere de uma para a outra. Essa é a razão porque os estudiosos preferem arredondar esses números, uns para 45 metros e outros para 50 metros. Isso não trata nenhum problema de ordem teológica por serem números de medidas. Esta cerca era sustentada por 60 colunas de bronze, sobre as quais estava um cortinado de linho branco torcido de aproximadamente 2,25 metros ou 2,45 metros de altura, de tal modo que uma pessoa em pé do lado de fora não podia ver o que estava na parte interior do pátio, senão a cobertura do tabernáculo.
As colunas do pátio. Êxodo capítulo 27, versículo 10 e 12. As colunas foram feitas com medida de acácia e eram presas na parte inferior da cortina por bases ou placas de bronze colocadas sobre o solo. As cortinas eram costuradas uma à outra, formando uma tela bem esticada e firme, de tal modo que não se podia ver nada do lado interno do pátio. Todos os encaixes do cortinado eram metricamente perfeitos. Esses encaixes tinham cordas e pinos e os ganchos eram revestidos de prata. A prata representa a expiação. Ver Êxodo capítulo 38, versículo 25, 28, 30, 12, 1 Pedro 2, 24. O seu significado fala de elementos que representam segurança, porque a justiça de Deus foi satisfeita na obra expiatória de Cristo. Essas colunas também representam estabilidade quando fazem referência a estacas e cordas que serviam para sustentar e dar firmeza às cortinas. Essas estacas nada mais são que as promessas de Deus, as quais dão estabilidade à fé cristã. Ver João 10, 28, 30, Colossenses 3, versículo 3. Por último, os varais de prata faziam conexão com as colunas e davam segurança a todo o cortinado da cerca, indicando que todo aquele que está justificado por Jesus Cristo está não só apenas salvo, como também unido aos demais, assim como aquelas colunas estão unidas. Assim sendo, a obra redentora une os crentes. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13, Efésios capítulo 2, versículo 12 ao 16. A cerca de linho revela a santidade e a justiça de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 3, Salmo 71, versículo 19. O caráter reservado da parte interna do pátio revela a santidade de Deus. Por isso, somente os ministros do santuário podiam andar no pátio, porque somente eles tinham a missão de ministrar os cerimoniais de sacrifícios pelos pecados do povo. O pecador não tinha acesso ao santuário, senão através do sacerdote, o qual ministrava com o sangue da expiação. O linho branco torcido é símbolo de justiça, de pureza e retidão de Deus. Por isso, o homem carece da justiça para poder entrar na presença de Deus. A justiça de Deus está em torno da presença dele, assim como a cerca cortinada está em torno do santuário, porque ele é absolutamente santo. Isaías capítulo 6, versículo 3. A santidade divina é como uma barreira que não permite ao homem entrar por si mesmo à presença de Deus. Porém, a justiça perfeita de Deus foi revelada no ato expiatório de Cristo, e nós temos acesso ao Senhor pelo seu sangue. Romanos capítulo 3, versículo 22 e 26. Em Cristo, a justiça de Deus foi manifestada e foi por sua graça que fomos justificados gratuitamente. Romanos capítulo 3, versículo 24. Entendemos, então, que é necessária a justiça perfeita de Deus para poder ter acesso ao Pai. As cortinas do pátio do tabernáculo de Moisés tinham uma dupla função: preservar a morada de Deus no santuário e impedir a entrada do pecador. 3. A porta do pátio. No cortinado da cerca da frente do tabernáculo, o acesso era pelo lado leste da cerca protetora. Essa entrada ficava no meio da extremidade oriental e tinha o tamanho de 5 côvados, 2,25 metros de altura por 20 côvados de largura, 9 metros. Como já foi dito, essas medidas em metros são apenas aproximadas dos côvados. A cortina da entrada, ou seja, da porta, era feita de linho torcido e 4 cores distintas: branco, azul, púrpura e carmesim. Essa cortina era pendurada em 4 colunas de madeira de acácia e os pendurados eram de prata
tendo suas bases de cobre, ouro ou bronze. Cobre ou bronze. A porta do pátio, uma tipificação do único caminho. Êxodo, capítulo 27, versículo 16. A porta é Cristo, que veio a ser o acesso para todos os pecadores, porque ele mesmo declarou: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. João capítulo 10, versículo 9. Para entrar no pátio, havia apenas uma porta. Na tipologia bíblica, Jesus é o único caminho, porta de acesso ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. A porta, portanto, era o único meio de acesso a Deus. Ver João 14, versículo 6, Atos capítulo 4, versículo 12 e Efésios capítulo 2, versículo 18. As 4 colunas e suas bases. Uma tipificação do Evangelho. Êxodo capítulo 27, versículo 16. As 4 colunas são apontadas pelos estudiosos como sendo os 4 evangelhos do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Uma tipologia mais adequada é o fato de que as colunas são 4 e o número 4 tem um significado especial, pois representava os 4 cantos da terra, ou seja, a sua plenitude. As boas novas de Cristo dão acesso a todas as pessoas nos 4 cantos da terra. Ver João 3,16. A madeira de acácia das colunas tipifica a humanidade de Jesus, que se fez carne e habitou entre os homens. João, capítulo 1, versículo 14. As cores da cortina de entrada. Diversos tipos. Êxodo, capítulo 27, versículo 16. As cores da porta eram azul, púrpura, carmesim e branca. O azul lembra o céu e Jesus veio do céu. A púrpura declara que ele é o Rei Eterno, porque era uma cor que se relaciona com a realeza e aponta para o Evangelho de Mateus, que mais enfatizou Jesus como Rei. Por 14 vezes, Mateus chama-o de filho de Davi, cuja descendência Deus prometeu perpetuar no trono de Israel. Na genealogia apresentada por Mateus, é destacada a ascendência real de Jesus. Mateus escreveu o seu evangelho para os judeus que esperavam o Messias prometido. O carmesim era vermelho e lembra o servo sofredor que derramou seu sangue pelos pecadores no Calvário. Isaías 42:1, 53:3-5. O carmesim lembra sua humilhação. Ver Filipenses 2:5-8. O Evangelho de Marcos é o que melhor identifica Jesus como servo sofredor, pois ele escreveu especialmente para os romanos. A cor branca do linho torcido aponta para o homem perfeito, do mesmo modo como o apresentou Lucas. Linho torcido lembra justiça e Jesus fez-se justiça por toda a humanidade. Ver Romanos capítulo 5, versículo 18. Jesus revelou-se como o único caminho para alcançar a graça de Deus. Somente ele, é o acesso para Deus. As boas novas de Cristo dão acesso a todas as pessoas nos 4 cantos da terra. Até o próximo capítulo.